um ecossistema diferente. E hoje estou aí como consultor da FIFA para projetos internacionais. Acabei de voltar da África, onde estou liderando um programa de refugiados voltado ao futebol, um programa chamado Dzaleka Refugee Camp, que fica em Malawi. São 53 mil pessoas que estão morando nessa região com 7 países. Então, essa é uma área ainda da Comebol na América do Sul e na Confederação Brasileira de Futsal aqui no Brasil e a CBF Academy, que é um programa de formação de qualificação profissional do futsal brasileiro. E a outra vertente é o futsal na escola, um grande programa, que eu quero falar daqui a pouquinho, que é a iniciação do futsal dentro de escolas públicas e também agora escolas privadas. Maravilha. Pessoal, nós estamos trazendo aqui uma autoridade no assunto, um profissional que influencia o futebol dentro do âmbito social, dentro um dos maiores incentivadores do futebol feminino, participou de todo o processo ali de dar visibilidade ao futebol feminino, de fomentar o futebol feminino do norte a sul deste país, com a parte de CBF social, dando a oportunidade dos garotos através dos núcleos de desenvolvimento da CBF espalhado pelo Brasil, de terem a oportunidade de entender um pouco sobre a seleção brasileira, sobre o futebol, sobre os grandes ídolos do futebol, através de várias ações em vários estados brasileiros, e hoje uma grande autoridade também desenvolvendo aí o futebol, o futsal para o nosso país, um case de sucesso, não somente aqui no Brasil, mas também estendendo-se para a Europa, estendendo-se para a África, ao qual você é uma autoridade, Diogo. Diogo, nós sabemos que muitas vezes o pai, quando o garoto é iniciado no futebol, de algumas formas. Um é o pai que gosta de futebol e acaba levando esse garoto para o estádio, acaba dando de presente ali uma bola, uma chuteira, e esse garoto quer jogar bola. E nós sabemos que ali, durante os 4 a 9 anos, o futebol é muito individualista, e o desenvolvimento desse atleta ele se dá através da relação com a bola. E por conta disso, muitas das vezes a gente entende que hoje os espaços são cada vez mais difícil acesso, o ambiente de futsal, nós vemos várias quadras disponíveis, porém ainda não o suficiente, mas por questões de segurança acaba-se escolhendo os lugares mais privados, lugares mais exclusivos. Mas nós entendemos que o futsal ele acaba sendo o primeiro jogo, a primeira participação dentro do futebol, porque no início essa relação individual é o quê? Eu comigo mesmo e eu com o outro. Mas o futsal ele permite nós contra os outros e eu contra o outro. De que forma o futsal ele tem sido entendido como uma potência dentro do desenvolvimento do atleta e a importância do pai nesse processo de iniciação também do seu filho? Perfeito. Os pais têm um papel fundamental na vida do filho, na orientação da carreira do filho, despertar primeiramente a prática da modalidade, mostrar o caminho, justamente com os professores, com os treinadores também. Então os pais, eles podem mostrar para a criança o bem, o mal, podem mostrar em relação às amizades. Então a família, de modo geral, ela é um pilar fundamental no desenvolvimento da criança no esporte. A FIFA chama isso de pathway, que é o caminho, que é o início da trajetória de um jogador de futebol, de futsal. E o futsal, que é um tipo de futebol de salão, que é o esporte mais praticado no Brasil, tem mais de 12 milhões de praticantes, por causa do futsal na escola. Então é uma maneira da criança iniciar na modalidade, aprender as habilidades, e principalmente, as life skills que proporcionam, as habilidades de vida que o esporte, mais em geral, proporciona para a criança praticando essa modalidade. Então, eu vejo que muitos pais aqui, para parabenizar todos, porque não é fácil, conciliar a agenda, acompanhar, falar com os professores, por exemplo, mas sabe que é fundamental a consciência do papel dos pais na formação do jogador. Muito bom, muito bom. E dentro desse processo, que muitas vezes o garoto é iniciado pelo futebol,
para socializar, por estar num ambiente de uma escolha do esporte, né, para a questão da sua saúde, a questão da sua sociabilidade. Mas quando começa o garoto a mostrar alguma desenvoltura, começa também a vir cada vez mais cedo esse ambiente de competição. E dentro desse ambiente de competição existem também os torcedores. E os torcedores, eles são os espectadores emocionais dentro do processo, que estão ali para incentivar, que estão ali para torcer, mas que muitas vezes não sabem qual é a linha, né, que define o limite desse torcer e desse apoiar. A gente vê por muitas vezes, porque para o pai, o tipo de jogo de futebol é o filho futebol clube, né? Ele está totalmente de olho no filho, ele está ali incentivando o filho, e aquele senso de proteção, muitas vezes ele é impedido por uma grade, por um alumbrado, e os pais ficam cada vez mais vendo seus filhos competindo, errando, sofrendo, sendo pressionados, e muitas vezes sem conseguir fazer nada. Só que outra figura também importante, e eu gosto muito de citar essa frase de Pitágoras, ele é considerado o pai da psicologia do esporte, e ele fala o seguinte: há 3 pessoas no estádio: aqueles que organizam o evento, aqueles que vão torcer, que são os torcedores, os passionais, e os atletas, aqueles que, mesmo imperfeitos, mas são aqueles que competem, aqueles que disputam. Mas não é previsto na fala de Pitágoras a figura do treinador. E cada vez mais cedo, dentro da iniciação esportiva, o treinador ele começa a aparecer dentro do processo. E o treinador tem um papel de estimular, de indicar, de orientar, de motivar, mas muitas vezes esse processo também existe uma linha e muitas vezes o treinador não sabe qual é essa linha. De que forma o futsal ele pode ser saudável no desenvolvimento desse atleta e qual o papel desse treinador e a importância dele na iniciação esportiva do futsal. Perfeito. O professor, o treinador, né, aqui a chama de instrutor e educador, tem papel fundamental para mostrar o caminho para a criança. Então, por exemplo, eu estive agora vendo um clássico sub-6 no futsal, tinha até foguete, tinha, por exemplo, a torcida gritando, isso é muito legal, mas também tem a questão da pressão psicológica dos atletas, não é um atleta no caso, da criança, ele está praticando o jogador de futsal, tem diferença entre o jogador e o atleta. E a importância fundamental do professor é ensinar habilidades de vida. O que é isso? É mostrar sobre empatia, tomada de decisão, a questão do controle das emoções que são fundamentais, como lidar com a derrota, lidar com a vitória, a questão da garra, da disciplina. Então, principalmente, a primeira parte do professor é mostrar, é formar um cidadão melhor e, posteriormente, pensar habilidade técnica, tática, a condução, drible, chute, cabeceio, as habilidades táticas. Então, principalmente, a parte do treinador é ensinar a ser um melhor cidadão. Inclusive, eu percebi que a Conmebol ela criou alguns treinamentos até disponibilizados para o público, né, de forma online, com certificação, e falando muito sobre a questão do futebol formativo, do papel do treinador no processo, da introdução do futsal na formação dos atletas, da psicologia do esporte também, com apoio para ajudar na saúde mental desses atletas. E eu vi ali um caderno metodológico bem definido, apontando para um caminho de que hoje o futebol ele precisa cada vez mais, as informações precisam ser cada vez mais facilitadas para que o pai, para que os treinadores eles tenham acesso, mas tendo acesso a essas informações, coloquem em prática, né? E aí eu queria saber sobre os seus projetos também, o que é que você tem feito em relação ao futsal. Eu sei que você defende essa causa, tem viajado bastante, conseguir um horário com você não está fácil, mas de que forma, né, o que é que a CBFS ela influencia, ela pensa na questão do futsal e como também a FIFA dá esse respaldo nessa atuação? Inclusive ontem tive a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de futsal. Cheguei para poder participar, poder assistir, e é o ápice, né? A Copa do Mundo é o topo. Mas nós estamos pensando na iniciação, estamos com 2 grandes projetos,
temos o futsal na escola, que é a iniciação do futsal brasileiro. Estivemos aí em Brasília com o ministro Cuca 2 vezes para implementar escolas públicas no contraturno escolar. E o objetivo, Elton, é ensinar o passe, chute, condução, com certeza, mas principalmente habilidades de vida. Então vai ter uma formação específica para os professores, vai ter uma licença nova chamada licença D. Hoje nós temos a licença C, B, A e agora vai ter a prova. Mas iniciamos também a licença D, que é para ensinar realmente a iniciação na escola. Então esse é um grande projeto, chama-se futsal na escola, um contraturno escolar para as escolas públicas de todo o Brasil. E também está iniciando agora um projeto oficial da Confederação Brasileira de Futsal, que é também ensinar o futsal para escolas privadas também. Então temos aí duas vertentes, além também que estamos fortemente capacitando profissionais em todo o Brasil. Hoje mesmo, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos com a licença C e B de treinadores de futsal. Iniciou no Vasco da Gama, no Flamengo, ontem foi no Botafogo e hoje vai encerrar no Fluminense. Uma grande oportunidade também de imersão e conhecer também o que os grandes clubes estão fazendo no futsal, que geralmente é muito utilizado o futsal como iniciação para o futebol. Essa é uma questão muito importante também, porque é essa transição, qual é o momento certo de fazer essa transição. Nós estamos discutindo aí com várias pessoas, estamos construindo também um caderno metodológico do futsal brasileiro, o que trabalhar, o que treinar, o que ensinar as crianças em cada faixa etária, respeitando sempre a individualidade das crianças. Poxa, que legal. Só um parênteses, a gente ainda vai tocar nesse assunto, porque eu percebi que está muito ligado à questão de soft skill, né, para habilidades individuais desses atletas, para poder lidar com o outro, lidar consigo mesmo, e usando o futebol como ferramenta para introduzir esse conteúdo. Com certeza, muito legal. Eu queria só chamar a atenção aqui, que nós temos aí no estacionamento um Siena, um Fiat Siena, placa JKI 6529 e um Voyage HAZ 2D33. Por favor, o seu carro está impedindo a passagem. Aí, Rui. Temos também um Fiat Palio KQU 6825. Os motoristas, os proprietários, por favor, dirigir-se ao estacionamento. Diogo, eu sempre vi essa questão do futebol como uma ferramenta para desenvolver pessoas, e a gente consegue, através da bola, ter uma grande atenção para garotos, para pais, né? E eu vejo muitas vezes nas idades maiores, né, a partir dos 15 e também na fase adulta, muitas dessas habilidades ainda não dominadas pelos adultos. E por conta disso, muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho, muita dificuldade de lidar com processos, de lidar com ser subordinados a alguns processos, lidar com hierarquias, lidar muitas vezes, aí uma área que eu estudo, que eu trabalho, lidar consigo mesmo, com as suas questões, com o ciclo da vida, com os avanços, né, com metas, com habilidades pessoais e emocionais que todo ser humano ele precisa desenvolver. Percebemos que no currículo escolar, as matérias não conseguem abranger todas essas habilidades necessárias. O garoto chega na faculdade e ainda não tem ali essas habilidades disponíveis para ser treinadas. Precisa ir para outros ambientes para treinar essas habilidades. E a gente vê hoje o futebol como esta ferramenta, onde proporciona, através do esporte e através dos profissionais capacitados, estimular esse atleta a tomar decisões, a cruzar a linha aonde ele precisa competir, aonde ele precisa errar, onde ele precisa aprender e aonde ele precisa de se desenvolver, que nós chamamos de zona de desafios ou zona de aprendizagem. E bem legal você atentar para isso na questão do futsal, porque acaba também sendo um veículo mais fácil para poder se fomentar dentro de uma escola, sendo ela pública ou sendo ela privada. Acho que na grande maioria das grandes escolas você consegue ter esse espaço. E como é que tem sido? Já tem algo acontecendo no meio público? Os clubes eles estão abraçando também essas ideias, os profissionais
estão cada vez mais se capacitando em busca disso? Com certeza, nós temos já mais de 500 profissionais capacitados em licença C e B. Vamos iniciar agora em agosto o lançamento da licença A e depois, possivelmente, vai ser a licença própria e tem uma abrangência internacional. O foco nosso realmente é preparar profissionais que orientem as crianças no caminho, né, que é o pathway, o caminho que ele deve percorrer. E sabe, Leco, que a gente temos visto aqui pessoas, né, adultas, por exemplo, que se tivessem passado por um período, né, no futebol, competindo, aprendendo de emoções, a importância da inteligência interpessoal, intrapessoal, como você disse muito bem, são habilidades fundamentais para os seres humanos mesmo. E o futebol pode ensinar, o futsal pode ensinar, o esporte pode ensinar. Então, nós estamos muito cientes disso e a ideia é massificar, fazer esse projeto massificado em todo o Brasil, formando principalmente cidadãos em primeiro lugar e posteriormente tenha habilidade, tenha talento e possa percorrer e prosseguir aí sim para um atleta de futebol ou de futsal no futuro. Maravilha. Eu vejo muitos pais, né, e eu estou vendo aqui muitos pais de atletas que tem um filho que é nossos alunos, e ele fala assim: Wellington, é muito mais que futebol, isso aí é para a vida, não é verdade? E o futebol ele sempre se apresenta como uma oportunidade também de mudança de vida, mas não só de mudança financeira ou de mudança de ambiente, mas também precisa ser de mudança de caráter, de mudança de atitudes, de reflexões sobre o garoto. A gente sabe, já existe um número que somente 1%, né, e pouco menos de 1% dos atletas, eles viverão realmente dos seus sonhos, jogarão nos grandes clubes que eles sonham em jogar. Porque na cabeça do atleta está lá Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona e o time do coração. Mas menos de 1% vai chegar até ali. Mas quantos praticam futebol? E aí chama a atenção o seguinte, porque o futebol ele precisa devolver para o atleta não somente a questão do espetáculo, do entretenimento, mas também a educação através do futebol, que é onde o garoto se mostra aberto para poder aprender, é onde o pai está totalmente envolvido dentro do processo. Os pais são financiadores muitas vezes, né? Aquele que leva, aquele que vai buscar, e isso me gera uma reflexão sobre a questão dessa geração. Porque nós podemos falar dessa nova geração de atletas, né, que estão se formando no futebol, já com a mente mais globalizada, já com o futebol internacional cada vez mais próximo, seja no celular, seja na televisão, eles acompanham muito, mas também esses treinadores jovens que querem ser treinadores, querem ser influenciadores através do futebol, mas que por muitas vezes não conseguiu ser atleta, mas hoje busca essa capacitação. Quais desafios, Diogo, dessa nova geração aí que busca conhecimento e que vai influenciar essa nova geração de atleta que através do futsal busca aí avançar no futebol? Com certeza, eu por exemplo passei por isso, né? Tentei ser jogador de futebol, não consegui, mas pude prosseguir então para a faculdade, enfim, mestrado, doutorado, sempre pesquisando sobre o futebol. Então é um campo muito grande, muito aberto, e tem uma questão muito importante, é a capacitação, é a formação. O futebol tem o poder de transformação social, com certeza. Cabo Guerra, por exemplo, estive agora na África, um exemplo, no campo de refugiados, com 53 mil pessoas, 7 países. São pessoas que fugiram de países em guerra e a África não deixa sair de lá para construir um campo de futebol. E nós criamos uma metodologia de ensino de como trabalhar a questão da qualidade de vida para refugiados, ou seja, levando a paz, levando a educação, ensinando o futebol, materiais esportivos no campo de futebol, vai ser investido $1 milhão, por exemplo. Então o futebol tem esse poder, né? E quem tem fundamental importância? Todos que trabalham, que participam desse ecossistema. Os pais são fundamentais, os professores muito, porque podem orientar a criança o caminho que deve seguir. Então realmente quem está atuando no futebol tem que se capacitar, tem que aprender, né? Uma coisa são as hard skills, né? Você aprende sobre a faculdade, você aprende sobre a questão técnica, mas também a questão das soft skills, que são fundamentais. Na minha visão, eu já vi muita gente muito talentosa, muito boa profissionalmente, mas não sabia, por exemplo, se relacionar. Não tinha, por exemplo, a habilidade interpessoal.
E eu vejo que perdemos muita oportunidade por causa disso, e ao mesmo tempo, de pessoas que não eram não tão boas, talentosas, mas que conseguiram galgar aí grandes resultados. Muito legal tocar nesse tema, porque eu vi você debater muito sobre isso, e é algo que me interessa bastante. Você conseguiu ali debater esse tema com grandes influenciadores, né, com grandes doutores, pessoas renomadas dentro do esporte. Mas eu costumo perceber o seguinte: uma competição é esse ambiente onde você vai aprender a se relacionar com pessoas, se relacionar com pessoas mesmo emocionalmente fragilizado porque seu filho perdeu, ou de euforia quando seu filho é convidado para ir para um clube. Nós temos mais de 48 observadores técnicos aqui na Ibercup, as marcas esportivas estão todas aqui presentes, temos 8 países da América Latina, né, também com clubes, né, participando, outras observando a competição para vir em outro momento. Então aqui é muito mais sobre ganhar ou sobre perder, mas também sobre aprender sobre si mesmo. Eu costumo dizer que a competição, Diogo, é o momento em que o atleta ele começa a saber em que ponto ele está. Porque aqui ele vai competir, mas ele vai se comparar em relação aos outros. Mas também é um momento em que os pais ele podem observar em que passo o seu filho está no processo. E neste momento ele precisa também mostrar, e é uma oportunidade que os pais têm de desenvolver essas habilidades no filho. Porque ontem a gente trouxe aqui o Leonan, que é nosso amigo, né? E Leonan representa hoje uma grande marca mundial, que é a Adidas. E todo garoto sonha em jogar com algum material da Adidas ou passear com algum material da Adidas. E ele deixou muito claro aqui para os pais o seguinte: a primeira coisa que a gente vê realmente é a parte técnica do atleta. Porém, a segunda coisa que a gente olha é o pai do atleta. Que comportamento esse pai tem, que influência esse pai traz para seus filhos, porque depois ele vai convidar aquele filho, aquele pai, aquela família para o escritório e vai se relacionar com essa família, não somente dando material, mas também ajudando no desenvolvimento. Eu acho que o treinador que busca capacitação, que busca se formar treinador, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele não vai ser treinador, mas sim um desenvolvedor de pessoas, um influenciador de uma nova geração. E aí, falando sobre a influência que o futebol tem, eu tenho uma coisa muito engraçada que aconteceu na Ibercup. Em uma das nossas edições estava o Paris Saint-Germain, estava o Inter de Milão, o Manchester City, o Peñarol, Palmeiras e Grêmio. E eles estavam todos no mesmo lugar, esperando a hora para poder ser chamado para abertura. E um olhava para o outro, mas ninguém se comunicava. Ninguém falava com o outro por conta da barreira do idioma. Porém, jogaram a bola. Quando jogaram a bola naquele grupo, todos se comunicaram através do futebol, todos se abraçaram através do futebol, todos mostraram a sua alegria de estar naquela competição. Talvez, Diogo, seja o mais perto que esse garoto vai estar do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Talvez aquele garoto é o mais próximo que ele vai estar desse clube grande. Eu me lembro de um garoto que abraçou muito forte o garoto do Manchester City, e o garoto do Manchester City não entendeu nada. Mas é o que o futebol faz. O futebol é emocional, mas o futebol também traz essas questões onde a gente precisa desenvolver tais habilidades. E aí eu quero, dentro do que você já acompanha, né, dos projetos sociais, das duas competições que você acompanha pelo mundo, a Ibercup, cara, qual foi a importância da Ibercup nesse processo de sociabilizar, de trazer essas discussões, mas também no ambiente de competição, participar da formação desses atletas e das oportunidades da vida deles? Com certeza, essa competição maravilhosa, uma grande festa. Vem aqui, ó, crianças alegres, outras nem tanto, a questão de resultado, mas se for verificar quantos aprendizados elas estão tendo aqui, a viagem, a questão do transporte, de chegar até aqui, a hospedagem, o convívio entre eles, o respeito à arbitragem, ao jogo, às regras do jogo. Então são muitos conhecimentos que são gerados aqui nessa competição. E uma questão importante que eu quero utilizar muito aqui, em 2020 até 2022 eu participei de um programa da FIFA chamado um programa de desenvolvimento de talentos do futebol. E o objetivo da FIFA, primeiro, é entender o ecossistema do futebol de cada país. Foram 205 países que participaram. E eu fiquei responsável por 13 países e 5 continentes. E um dos pilares que é muito preocupado é a formação. Tanto do jogador, da iniciação, como é que inicia esse processo, que é o caminho até chegar ao profissional, e também a formação de profissionais. Inclusive a questão da gestão financeira, as seleções nacionais, as competições,
ou seja, um grande estudo para entender. Então, isso que eu estou debatendo aqui hoje é o que é o órgão máximo do futebol mundial tem que pensar muito, que é na questão da competição, na questão da formação do jogador, na identificação do talento, quais são as estratégias que os países utilizam para encontrar esse talento. Então, o que nós estamos debatendo aqui é realmente um assunto debatido no maior órgão mundial, que é a FIFA. E os pais têm papéis aí, um papel ou vários papéis fundamentais dessa formação, que é que vai levar a criança para o treino, no jogo, tem investimento, não somente financeiro, mas também de tempo, de dedicação. Então, é uma tarefa não muito simples, por isso que quem está aqui só tem que parabenizar. Eu vejo muito que nesse processo de pai e filho, de ir e vir, né, de levar o garoto para o treino, de buscar, de ir para jogos e voltar, o quanto que o futebol, muitas vezes, por falta de conhecimento dos pais, muitos valores são negociados nesse processo. E muitas vezes o custo é muito alto, porque o garoto, até certa idade, ele quer ter o pai como uma pessoa mais... Ele quer ser incrível para o pai, né? Ele quer contar a história para o pai, ele quer ser protagonista daquilo que ele está vivendo. E muitas vezes a gente fica muito preocupado na questão da formação, na questão da performance, do erro, do acerto, do saber. E às vezes a gente esquece de que esse garoto ele precisa ser educado para lidar com os desafios da vida. Porque é uma reflexão que eu faço para qualquer pai que está aqui presente. Vale a pena ser jogador por tudo? Vale a pena seu filho ser um jogador de sucesso, mas ele está aparecendo na página que não deixa a mensagem que ele deveria deixar de fomento ao esporte? Não é verdade? No vídeo lá que o pai do Neymar, o Neymar ele participa, né, um vídeo sobre a vida dele, ele fala algo muito forte, porque o pai do Neymar desperta nos outros pais a questão do pai de atleta, né? E a partir daí os pais começam a se envolver mais, começam a participar mais. Mas o próprio Neymar, nesse documentário, ele diz: eu ganhei um empresário, eu ganhei um cara que vai cuidar do meu dinheiro, que vai cuidar da minha imagem, um cara que vai dizer o que eu devo fazer, a hora que eu devo fazer e como eu devo fazer. Mas eu perdi um pai. Eu não tinha alguém para chorar, eu não tinha alguém para abraçar, eu não tinha um colo, eu não tinha alguém para mostrar as minhas fragilidades. Que eu não tinha alguém que não me visse somente como um atleta, mas que me visse como um filho e das fragilidades de um filho. Então isso é muito forte, porque a gente tem acompanhado o processo, tem acompanhado a formação, e eu acho que não vale a pena chegar ao topo de qualquer forma, porque a queda do topo ela acaba sendo muito doída, muito dolorida, e acaba deixando aquilo que seria incrível ficar no meio do caminho. A gente nunca vai saber o potencial que o Neymar poderia ter. O Neymar poderia parar uma guerra, o Neymar poderia influenciar muito esse esporte. Ele é um craque, talvez o melhor jogador que eu vi jogando na minha geração, mas eu acho que ficou pela metade aquilo que eu esperava que ele pudesse nos dar quanto atleta. Isso é muito sério, né, Diogo? Com certeza, com certeza. Em relação à formação, muito importante também. Por exemplo, nem todos vão ser atletas profissionais, mas eles vão aprender durante a prática do futebol, do futsal, na sua adolescência, até chegar a casa adulta. Por exemplo, no futuro, ele não vai ser um atleta de futebol, mas vai ser um prefeito da cidade que vai investir em projetos sociais, por exemplo. Vai ser o vereador da cidade, vai ser o empresário que vai separar uma verba específica para investir em escolas, projetos sociais. Então vai muito além de ser um atleta profissional de futebol ou não. Então isso que está acontecendo aqui hoje, certamente, aqui vai ter grandes empresários, grandes médicos, grandes engenheiros, professores, enfim, são várias profissões que existem. Então os valores que estão aprendendo aqui, essa alegria, esse momento contagiante vai levar também futuramente para outras pessoas através do investimento direto dessas pessoas. Então, às vezes, o prefeito da cidade não investe no esporte, porque talvez na infância não tenha uma oportunidade, não tenha uma boa experiência. Então isso aqui que está acontecendo, por exemplo, é uma grande experiência, certamente vai influenciar no futuro da cidade, dos projetos em geral. Beleza, aí para finalizar, eu acredito que todo o projeto de capacitação dos atletas e treinadores, ele precisa ter um viés transformacional.
Você precisa transformar treinadores para que ele possa transformar a sua geração. Diogo, quero te agradecer, cara, porque é muito conteúdo que você tem e a sua disponibilidade está aqui com a gente, sempre disponível para poder atender esse tipo de projeto, de iniciativa. Parabéns. Onde é que o pessoal pode te encontrar, pode saber um pouco mais sobre esses projetos que estão em andamento? Inclusive, está aberto, você que tem crédito social, aqui na Fundente abriu um projeto, tem um programa, Community Program, e eles estão investindo um valor a projetos sociais. Então, vai no site ficafoundation.com e você vai ter informações sobre esse projeto. É uma verba destinada para projetos sociais, vai finalizar na segunda-feira agora. Então, se você tem crédito social, presta alguém, corre, faz a inscrição. São $30 mil, se não me engano, que vão investir. Entregando por trás para você que tem crédito social. Top, cara. Que top. O seu Instagram, Diogo Neto. Diogo C. Neto com dois T's. Diogo C. Neto com 2T. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela atenção. Eu acredito que toda a exposição ela é uma pizza grande, cada um pega a sua fatia, mas com certeza foi muito conteúdo. Os pais que estão aqui presentes, eu criei um e-book chamado Como se preparar para a competição, trabalhando realmente as questões das soft skills, mas com a relação do pai ajudando o seu filho atleta. Galera, muito obrigado mais uma vez, obrigado Diogo, grande abraço e vamos seguir com as nossas premiações. Muito obrigado.